eu coloco aqui 4 etapas importantes para que a sua carteira diversificada funcione bem. Diversificar não é simplesmente ter muitos ativos de uma mesma categoria. Diversificar envolve você encontrar diferentes ativos para sua carteira. O primeiro passo para você identificar quais são os limites nessas escolhas é aquele que a gente determina uma referência numérica, um percentual máximo de risco que eu queira assumir. Há várias formas de assumir esse percentual de risco. Nos meus livros você encontra a regra dos 80, você pega o número 80 e dele subtrai a sua idade. Uma pessoa de 20 anos, por exemplo, na regra dos 80, 80 menos 20 pode ter 60% da sua carteira em renda variável, mas 40% em renda fixa. Uma pessoa de 30 anos, 80 menos 30 vai ter 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Uma pessoa de 70 anos, 80 menos 70, 10% em renda variável, 90% em renda fixa. Uma outra forma é você entrar na página do seu banco ou da sua corretora. Lá em investimentos, você clica no topo do menu, está escrito lá simulação de investimentos. Quando você responde algumas perguntas, responde sobre a sua maneira de lidar com o dinheiro, sobre o entendimento que você tem sobre renda variável, virá, no final desse questionário, uma identificação do seu perfil. Se você é um perfil conservador, moderado ou arrojado. O segundo passo é deixar de olhar para o mercado e olhar um pouco mais para as suas necessidades. É montar o seu plano. Esse plano normalmente é composto por 3 elementos principais. O primeiro, reserva de emergências. Somente depois de formar a reserva de emergências, você vai para o próximo passo, que é montar uma estratégia previdenciária. Pode ser através de um plano de previdência, pode ser através de uma carteira de fundos, pode ser através de uma carteira mista de títulos e ações, de fundos imobiliários, qualquer tipo de ativo, mas que respeite principalmente o seu perfil de risco. Se você é conservador, vai ter um pouco mais de peso na renda fixa, se é moderado, alguma coisa perto do meio a meio, se é arrojado, pode ter um pouco mais de renda variável, mas levando em consideração que você tem um longo prazo para lidar com isso. Mas vai chegar um momento que a minha carteira como um todo, incluindo reserva de emergências, está meio a meio renda fixa, renda variável. O que eu faço aqui para frente? Novos aportes vão tentar respeitar aquela composição recomendada. Então, se eu já estou meio a meio na minha carteira, que era o perfil dos meus 30 anos, agora eu tenho R$1.000 para investir, eu ponho 500 para cada lado. Maravilha. Reserva de emergências formada, plano de previdência ou previdenciário em andamento. Tem mais dinheiro para investir? Agora você pode investir com um grau de risco maior, mas maior dentro dos limites de liquidez que a sua carteira pode ter. O que é um limite de liquidez? É você entender que se está poupando para algo de curto prazo, como uma viagem, não é nem reserva de emergências, não é nem plano futuro, é uma viagem que eu quero fazer. É de curto prazo? Tem que ser algo mais próximo da renda fixa, mais conservador. É algo que não tem um prazo definido, eu quero juntar um dinheiro? Pode ser algo perfil moderado. É algo de longo prazo, por exemplo, a sua aposentadoria, ou a casa de campo que você comprará quando se aposentar, ou uma viagem que você quer fazer quando chegar numa meta numérica, pode até ser algo 100% em renda variável. Desde que essa carteira como um todo respeite ou a regra dos 80, ou aquela composição recomendada para o seu perfil. A terceira regra, aperfeiçoar a qualidade nas suas escolhas. Como eu aperfeiçoo a qualidade nas minhas escolhas? Bom, partindo do zero, você não sabe o que é um bom investimento. Se você não sabe o que é um bom investimento, você vai provavelmente se basear na carteira recomendada do seu banco ou corretora. Quer investir em ações? Qual é a carteira recomendada de ações? Quer investir em fundos imobiliários? Qual a carteira recomendada de fundos imobiliários? Quer investir em fundos? Qual a carteira recomendada de fundos? Eu não sei onde encontrar. Consulte o seu assessor de investimentos para que ele te apresente qual que é a carteira recomendada. Com o passar do tempo, você vai perceber que carteiras recomendadas têm suas limitações, apesar de ter suas qualidades também, mas você vai entender que é importante você conhecer os ativos que você tem. E aí, se você tem 4, 5 ativos, 4, 5 empresas, 4, 5 fundos, estudar a carteira desses fundos, estudar esses ativos faz uma diferença muito grande e te permite se antecipar até algumas recomendações que vêm pela frente. O quarto passo de uma carteira diversificada, manter essa carteira continuamente rebalanceada. Não é porque você tem uma boa carteira de investimentos que você compra e esquece. O termo buy hold, né, o buy to hold, né, comprar para manter, não é exatamente o que deve ser feito uma carteira de investimentos. Uma típica carteira buy holder é aquela que você tem
uma estratégia montada e um contínuo acompanhamento das informações que você tem sobre aqueles ativos em que você investiu. E, de preferência, sempre comparando com outras opções do mercado. Se em algum momento você tem um ativo na sua carteira, você entende que o potencial de valorização dele é de 10% no ano, você encontra um outro ativo da mesma categoria que tem um potencial de valorização de 25%, tem que fazer um cálculo tributário, quanto que você pagaria de imposto no resgate, enfim, o que você está perdendo de vantagem nessa operação, mas talvez seja o caso de vender um ativo que já trouxe para você os resultados que você esperava e trocar esse ativo por algo mais rentável no mercado. Uma carteira diversificada traz tranquilidade, uma carteira diversificada traz proteção. Essa tranquilidade traz paz na sua vida.